Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Fidelis, professora de artesanato em feltro e estou aqui no meu canal do YouTube, onde você vai poder encontrar várias aulas de artesanato em feltro e vou apresentar para vocês a primeira parte da videoaula da casinha Ginger 3D. É uma casinha grande, é uma casinha bem legal, ela abre aqui, né, o telhado para poder caber o que você quiser aqui dentro. A princípio, ela foi desenvolvida para guardar os pingentes de casinha Ginger. Então essa casinha pode servir também para outras finalidades, né? Presentear, guardar um presente ali dentro, colocar um panetone, enfim, o que sua criatividade aí imaginar. Se você deseja adquirir o projeto com os moldes, você vai encontrar o link aqui na descrição. Então, primeira parte, estruturação da casinha, como fazer aqui a parede lateral e o pulinho do gato para você ter um bom acabamento. E aí nos próximos vídeos, né, são vídeos detalhados para que você possa confeccionar a sua casinha 3D da melhor forma possível, tá? Então, são vários detalhes, por isso, várias videoaulas. Então, acompanhe a seguir o passo a passo da estruturação da casinha. Vamos iniciar agora a confecção da nossa casinha de gengibre. Ela é uma casinha 3D e ela vai ser estruturada com papelão. Então agora a gente vai encapar esse papelão com o feltro. Eu decidi fazer a parte interna de uma outra cor, porque a gente vai ter acesso a essa parte interna, então ela precisa de um bom acabamento. A parte interna vai ser um feltro estampado e a parte externa vai ser o feltro caramelo Havaí, para remeter à casinha de gengibre, tá bom? Mas nada impede que você também faça ela com o seu exterior em feltro estampado. Hoje é mais difícil encontrar alguns feltros estampados, porque, por exemplo, esse que eu estou usando é da Mevi, e a Mevi não fabrica mais feltro estampado, né? Então, quem tem, quem não tem, não vai conseguir estar encontrando aí no mercado. Mas aqui é uma sugestão. Você tem outras opções, pode ser também o feltro liso por dentro, não tem problema. Então a gente vai iniciar agora a forma como eu vou usar para encapar essa casinha. Ela vai ter duas partes de papelão, a parte externa e a parte interna, tá? Então agora, como eu disse, esse feltro estampado eu vou estar usando na parte interna da casinha. Aqui eu tenho uma lateral dessa casinha, tá? Eu tô usando ela para exemplificar aqui a maior parte, porque ela é menorzinha. A outra parte já é grande, não vai caber aqui muito bem no meu vídeo, mas eu vou estar explicando para vocês certinho e mostrando como que fica, tá bom? Você vai ter na apostila o molde do papelão, ok? O molde do feltro você não precisa de molde, porque eu vou te explicar agora como que você vai fazer. Você vai posicionar o seu papelão no feltro, aqui, né, eu tô posicionando pelo lado do avesso do feltro para poder riscar. Eu tô usando como a borda desse feltro a largura da régua, tá? Então eu vou posicionar a régua aqui e vou fazer uma marcação aqui em cima. Agora eu faço a marcação aqui na lateral, sempre usando uma medida como referência. Então aqui eu tô usando a régua, mas se você tiver algo um pouco mais fino, pode usar também, que aí você, até 1 centímetro você pode usar essa borda. Aqui vai ter mais de 1 centímetro, porque a régua ela é um pouquinho mais larga. Mas para facilitar, né, como a casinha ela tem as linhas retas, fica mais fácil dessa forma, tá? Do que você ficar medindo ponto por ponto, né? Ficar medindo aqui 2 centímetros, 2 aqui, fica mais difícil. Você tendo uma base, algo que você possa estar colocando em volta para poder fazer essa marcação, vai ficar bem mais fácil. Tem aquelas reguinhas de encadernação também, que tem de 1 centímetro, tem 1,5 centímetros, se você tiver, pode usar, tá? Mas aqui eu estou usando a régua. Então, coloquei a régua em volta, né, das 4 laterais aí dessa parede. Agora eu vou cortar. Estou usando uma tesoura de escalope para poder cortar, tá? Mas é só porque eu quis fazer algo diferente. Não precisa, tá bom? Você pode estar usando a tesoura reta mesmo, a tesoura de picotar também. Fica aí a seu critério. Então agora eu vou cortar aqui no tamanho que a gente demarcou. Ok? A parte
do avesso da parede, ela não vai ficar visível, tá? Ela vai ficar por dentro. Então não exigiria esse cuidado, né, de deixar bonitinho. Mas eu tô gravando um vídeo aqui, a gente quer que o vídeo fique bonito, fique apresentável. E quem não gosta de um bom acabamento, né, mesmo que ninguém vai ver ali dentro, mas a gente sabe que a gente empregou todo o carinho para poder fazer aquela peça, né? Então é como eu disse, é opcional. Pode ser na tesoura reta mesmo, se você não tiver a tesoura escalope ou a tesoura de picotar. Prontinho, ó. Aqui eu tenho o feltro estampado que vai revestir a casinha. Então essa é a parede da casinha, tá bom? Antes de dar continuidade aqui, eu vou mostrar para vocês a lateral da frente, como que já ficou. É por isso que eu falei, ele é um pouquinho grande, então eu não conseguiria mostrar para você em detalhes como fazer essa marcação, certo? Então aqui eu já tenho essa lateral pronta, né? Já encapei ela do jeitinho que a gente vai fazer na outra. A única diferença é que ela tem um vazado aqui e um vazado aqui, né? Ali só tem um vazado. Então, olha, assim fica pelo avesso. Veja, né? Tá tudo bonitinho aqui, com a tesoura escalope, né? Mas essa parte aqui ninguém vai ver, tá bom? Ela vai ficar colada com uma outra parte de papelão encapada com o feltro caramelo Havaí, então ninguém vê, tá? Mas essa é o nosso avesso aqui. Então, eu vou mostrar ali na parte menor, né, na lateral da casinha, como fazer essa questão aqui do acabamento da janelinha, tá? Essa janelinha redonda aqui, ela requer uma outra forma de colagem, tá? Aqui eu utilizei para fazer a colagem a cola de silicone líquido, mas aqui eu vou fazer com a cola quente, porque ela vai me dar mais segurança. Ela vai prender esse feltro aqui, que é pequeno, de uma vez. Passou a cola, colou e pronto. Se você o fizer com a cola de silicone líquida, ele vai ficar desgrudando, né? Porque ele vai tentar voltar pro formato original. Então a cola quente vai me auxiliar aqui nessa etapa, tá? É somente aqui nesse vazado que eu vou utilizar a cola quente. Então a gente já vai fazer essa parte redondinha aqui, porque o resto é tudo igual como a gente vai fazer ali. Eu vou mostrar na outra parte como fazer as quinas, tá bom? Mas eu já vou finalizar com vocês aqui essa questão da janelinha. Vou passar aqui, ó, não passem tudo não, passem uns 4 cortezinhos aqui, picotes, né, vamos falar assim, porque aqui eu picotei com a tesoura. Aí a gente vai jogando lá pra dentro. Se fosse a cola de silicone líquida, essa parte aqui ela já estaria tentando, né, se desgrudar e voltar lá pra sua posição original, tá? Então a cola quente vai auxiliar bastante nessa questão aqui da rapidez da colagem e não vai influenciar no resultado final. Até essa parte aqui dá para ser colada com cola quente, mas a parte aqui da frente não deve ser colada com a cola quente porque ela vai formar grumos, então vai ficar com aquele relevo indesejável. Fica bem acabadinho, não dá para você ver a lateral aqui do papelão. Então essa é a melhor maneira de estar colando aqui essa janelinha redondinha, tá bom? Então aqui eu tenho a parte interna da frente da casinha já feita. Vamos fazer aqui uma lateral. São 2 laterais com o feltro estampado e 2 laterais com o feltro caramelo Havaí. Vou centralizar. Vou estar passando a cola de silicone líquida. Tô usando até meu tubão aqui para facilitar em toda a extensão do papelão. Ok, passei a cola de silicone líquida em toda a extensão, dessa forma assim. Agora eu vou posicionar aqui sobre o recorte que a gente fez, né, de forma centralizada, para que todas as laterais fiquem aí com o mesmo tamanho, com a mesma distância. Agora eu passo a mão aqui para o feltro aderir, vou virar. Aqui é o seguinte, eu vou fazer um picote na diagonal, tá? Só que eu não vou chegar com a ponta da tesoura no papelão. Eu vou deixar cerca de 2 milímetros sem cortar. Isso vai depender muito da gramatura do seu papelão. Se você quiser fazer essa
casinha com papelão de mercado, você vai precisar deixar uma bordinha maior aqui, porque o papelão de mercado ele é mais grosso, tá? Aqui eu estou usando, esse é o papelão Paraná mais grosso que eu encontrei. Mas pode ser o papelão roller, o papelão cinza, o que você quiser, tá bom? Mas o passo a passo, a forma de fazer que eu estou ensinando aqui é com o papelão Paraná, ou o papelão roller, ou o papelão cinza. Se você for utilizar o papelão de caixa de mercado, você vai precisar fazer algumas adaptações, tá? Ele é mais grossinho e vai pedir aí algumas adaptações no modo de fazer, tá bom? Então, vou pegar aqui, vou cortar. Só que eu não cheguei com o picote lá no papelão, eu deixei uma bordinha aqui. E aí eu vou cortar do outro lado também, deixando a bordinha, tá? Que ela vai fazer o acabamento aqui da quina do papelão. Então, fiz o recorte. Do outro lado também a mesma coisa, deixando a quininha ali. Para fazer esses cantinhos, tem uma ferramenta que se chama fio de cabelo, tá? Eu não sei onde que ela tá, não lembro onde eu guardei. Então, vai no olhômetro mesmo, tá bom? Mas se você tiver essa ferramenta que é usada na encadernação, você vai ter um cantinho perfeito, né? Porque ela vai deixar ali a bordinha exata para fazer o acabamento. Aqui a gente faz no olho mesmo. Já vou cortar as 4 quinas pra gente já fazer somente a colagem. Agora a gente vai fazer a colagem. Aqui eu posso utilizar a cola de silicone líquida. Quer utilizar cola quente? Pode fazer, tá? Mas ela pode ficar um pouquinho mais grossa por conta dos gruminhos da cola, né? É um espaço grande que até você passar a cola em tudo aqui, alguma parte da cola já vai ter secado e aí a colagem não é efetiva. Ela vai colar umas partes e outras não, e ainda pode ficar com relevo, tá? Então, o aconselhável aqui é utilizar mesmo a cola de silicone líquida. Você passa principalmente aqui na borda do papelão e depois aqui no restante. E vai virar. Aperta um pouquinho, né? Tá sobrando um pouquinho aqui de cola nas laterais, mas não tem problema. Apertou, agora você passa a cola na outra lateral e dobra. Dessa forma aqui, a forma que nós estamos trabalhando na hora da colagem aqui, é porque todas as laterais são retas, a casinha também é diagonal ou reta, então você não precisa ficar picotando o feltro, é só dobrar de uma única vez, isso adianta bastante, né? Porque se fosse algo arredondado, a gente precisaria fazer igual fizemos na janelinha redonda, tá? Eu já vou mostrar pra vocês o porquê que a gente deixa aquela bordinha de 2 milímetros, né, nas quinas. E eu optei por fazer a casinha dessa forma, justamente para ficar fácil, tá? Para que você não precise ficar se preocupando com o caseado. O caseado, ele toma um tempo da gente, ainda mais que é uma casinha grande. Então, você fica muito tempo fazendo ali o caseado, sendo que você já poderia estar adiantando somente com a colagem. Pelo fato de ser tudo retinho, é muito mais fácil de fazer a colagem e você vai ter uma casinha aí bem legal em pouco tempo. Claro, né? A base dela. Depois tem os detalhes que vai levar um pouquinho mais de tempo, mas também como é tudo colado, a gente consegue uma melhor produtividade. Então, olha, aqui é o avesso, né, da nossa lateral. Dá uma conferida, né, se tá tudo coladinho certinho, se não saiu do lugar. Então, aqui nós temos esse resultado. Se eu cortar o feltro rente ao papelão, o papelão vai aparecer aqui na lateral, na hora que
eu fizer a colagem. Então as laterais aqui do papelão, ela vai ficar visível. Embora a gente vai fazer o acabamento depois, não é legal, tá? A gente vai estar colando alguma coisa para fazer o acabamento. Mas quando você tem esse acabamento aqui, essas pontinhas aqui certinhas, sem que o papelão fique aparecendo, aqui é o feltro. Aqui tá branquinho porque o fundo do feltro é branco, mas as laterais aqui todas coladas, não aparece o papelão, tá? Aqui na janelinha eu vou fazer um picote bem aqui no centro da janelinha e vou cortar os 4 cantos na diagonal, também deixando a bordinha ali, os 2 milímetros antes de chegar no papelão. Não corte até o final. Não corte até chegar no papelão, deixe uma borda de 2 milímetros, mais ou menos, tá? Então, ficou dessa forma aqui, ó. Aqui também vou colar com a cola quente para agilizar. Passe a cola quente também bem na parte aqui, rente ao papelão, para o feltro ficar bem grudadinho ali. E aqui é uma de cada vez, tá? Senão vai secar e depois você não consegue colar. Prontinho. Então aqui eu já tenho o acabamento da janelinha feito. Você vê que ela ficou com as quinas um pouquinho arredondado, tá? Então eu vou vir com a tesoura aqui e vou ajeitar esses cantinhos para que ele fique mais com seu ângulo mais reto mesmo. Só questão de ajeitar o feltro. Não que esteja errado o canto arredondado, né? Mas aqui depois a gente vai fazer uma colagem, então é bom que esteja o mais retinho possível. Então aqui uma lateral da casinha já pronta. As outras laterais são feitas da mesma forma, depois eu vou mostrar todas elas prontas, tá? Então não se preocupe, a forma de fazer é a mesma, tanto com feltro estampado como com feltro caramelo Havaí. É feito da mesma forma, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como fazer aí o acabamento, né, das quinas. Então agora eu vou mostrar como fazer aí as quinas da parte de trás da casa, que é a mesma coisa da parte da frente. A parte de trás ela tem uma janelinha redonda em cima. E na parte da frente tem a janelinha redonda e a janelinha quadrada, tá bom? Agora eu quero passar para você o pulo do gato, tá bom? Uma questão de acabamento que pode ser relevante para você ter um bom resultado aí na sua peça, tá? O que acontece? Quando nós juntamos então as duas partes que compõem a parede, a parte interna e a parte externa, se você for olhar aqui nos cantinhos, tá vendo? Vou pegar o palitinho aqui para mostrar esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Como a gente tá fazendo aqui um quadrado e a gente precisa cortar na diagonal, o cantinho do papelão ele vai ficar aparecendo, ó, tá vendo aqui? Dá para ficar desse jeito? Dá, mas se a gente pode melhorar o acabamento, né, a gente deve fazê-lo, ó, tá vendo? Tanto de um lado como do outro fica aparecendo. Aqui eu vou propor para vocês colocar um acetato aqui no meio para fazer a janela. Então, isso aqui pode ficar aparecendo. Eu vou mostrar para vocês como que fica quando a gente aplica uma pequena técnica para melhorar essa situação. Aqui você tá vendo o papelão? Não. Aqui está o cantinho perfeito. Olha, não dá para ver o papelão. E como que a gente faz? Como que a gente resolve essa situação? Então, eu vou mostrar para vocês agora como resolver essa questão. Eu tô aqui com a parte de trás, você vê os cantinhos, né, que fica aparecendo o papelão, certo? Então não é legal. Se a gente fosse colocar um outro acabamento ali, até daria para ficar desse jeito, mas como eu vou passar para vocês essa questão do acetato, então
é legal você fazer isso. Sabe a bordinha que eu tirei, que eu cortei, né, do escalope na hora de fazer as quinas? Ela tem essas voltinhas, né? Então eu cortei cada uma dessas voltinhas. Então ficou dessa forma, ó. Ficou arredondado aqui na parte de cima e eu cortei um pedaço. Não precisa ter, né, vamos dizer assim, nenhum tamanho específico, que seja um tamanho que dê para você colar aqui, tá? Não precisa nem ser essa parte arredondada. Pode ser até a quina, né? Um triângulo que você coloque ali, também vai dar certo, tá? Por exemplo, ó, um triângulo, uma quininha assim, ó. Ela vai encaixar aqui também, então dá certo, tá bom? Se você não tem a tesoura escalope e é difícil fazer o arredondado, pode usar uma quina de algum retalhozinho que você retirou aqui do próprio material. Mas eu, como tenho isso aqui, fiz o teste, deu certo, então eu vou usar, tá? Eu vou colar nos 4 cantinhos. Vou pegar um palitinho para ajeitar ele aqui, tá? Então, com o palitinho, eu vou colando ele bem lá no cantinho, para poder esconder esse papelão. Olha, aqui já, tá vendo, ó? Ficou perfeito o acabamento aqui. Aí do outro lado eu não acertei ainda, ó. Então você consegue ver o papelão ainda. Eu vou ajeitar esse feltro nesse cantinho, né, com a cola de silicone. Tá vendo? Então aqui é só ajeitar os cantinhos.